Fala galera, eu sou o Leonardo da TJL, especialista em bebedouros e purificadores de água, e vou mostrar para vocês aqui hoje, para nunca mais esquecerem, a diferença entre um purificador de água eletrônico e um purificador de água de compressor. Vem comigo. Bom, eu vou começar falando desse carinha aqui, que é um purificador de água refrigerado por placa eletrônica. Mas que diabo é placa eletrônica? Isso aqui é uma unidade de refrigeração de placa eletrônica. Ou seja, todo purificador refrigerado por placa eletrônica tem essa configuração dentro dele. Que é o quê? Um reservatório, um ventilador, uma placa eletrônica, um dissipador, e aqui entre o dissipador e o reservatório tem a pastilha Peltier, que é o que faz refrigerar o equipamento. Essa aqui é a pastilha que não deu para ver aqui dentro, tá? É um quadradinho bem pequenininho que fica posicionado aqui, encostado no reservatório. Um lado dela refrigera e o outro esquenta, por isso que tem esse dissipador aqui. Então o lado que está gelado fica encostado ao reservatório para que gele a água que está lá dentro, e o lado quente vem para o dissipador, dissipa todo o calor, e esse ventilador retira esse calor de dentro do equipamento para que ele faça o trabalho de refrigeração e essa água consiga sair gelada. Ou seja, é essa plaquinha bem pequenininha que faz toda a água do reservatório gelar. Por isso que um equipamento eletrônico demora aproximadamente de 3 a 4 horas para atingir o ciclo de refrigeração completo. Ou seja, a água estar a 10 graus ou menos que isso, que é considerada pelo Inmetro uma água gelada. Além dessa característica, essa plaquinha eletrônica aqui distribui 3 componentes: o ventilador, a pastilha e o sensor de temperatura. Essa pastilha, ela opera com 12 volts. Se está saindo 12 volts, quer dizer que ela está operando na sua capacidade máxima. Quando a água atinge a temperatura aqui gelada, o sensorzinho que está aqui dentro do reservatório identifica que a água está gelada, manda uma informação para a placa, meio que dizendo assim: ó, placa, a água já está gelada, não deixa gelar mais porque você não pode congelar. Aí esse sensor manda essa informação, a placa faz com que, ao invés de 12 volts que esteja saindo dela nos componentes, passe a sair 3 volts. Ou seja, esse ventiladorzinho aqui que estava 12 volts girando no máximo da sua capacidade, passa a receber 3 volts e começa a girar bem lentamente. Por isso que o equipamento para de fazer barulho. Segunda característica de um equipamento eletrônico: ele não desliga, ele diminui a sua rotação do cooler e também diminui a refrigeração da pastilha, mas ele nunca vai desligar. Você olhando o seu selo do Inmetro e a capacidade de refrigeração, que é esse aqui no meio, ó, é 0,2 litros por hora. E por isso que ele é considerado um equipamento residencial para 2, 3 pessoas, porque ele tem capacidade para te fornecer 200 ml de água gelada por hora. E para finalizar, uma última característica, e que é uma característica técnica que nós de assistência sabemos, é quando a gente vai comprar esse ventilador, o nosso fornecedor nos passa uma vida útil dele por capacidade de quantidade de giros que ele pode dar. Ou seja, uma hora ele vai pifar. Então, independente da marca que você compre para purificador eletrônico, ele vai operar sempre da mesma maneira, com uma pastilha Peltier, um ventilador, um dissipador, uma placa principal e um sensor de temperatura que a gente chama de NTC. E esse daqui é um IBBL refrigerado por compressor. Como que funciona um equipamento refrigerado por compressor? Ele tem um motor igual de geladeira, que ele liga esse motor e fica girando o gás que a gente chama de fluido refrigerante lá dentro. E esse aqui é um equipamento refrigerado por compressor. Então ele tem um motorzinho aqui dentro, onde ele ligado empurra o gás refrigerante, que passa pelo condensador, que é onde esquenta. E aqui é a serpentina que fica em volta do reservatório e ela toda fica gelada. E ela, se você reparar, ela fica em volta do reservatório inteiro. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas de serpentina no reservatório, com a água que fica aqui dentro, gelando tudo de uma vez. Percebe a diferença? E esse aqui é o termostato. Ele funciona igual o sensor de temperatura lá do eletrônico. Ele identifica que a água está gelada, que chegou na temperatura, e a diferença é que ao invés dele diminuir rotações, não, ele manda uma informação que aí ele é igual um interruptor, ele vai lá e desliga o motor. Quando desliga o motor, o equipamento inteiro desliga. Enquanto um eletrônico tem essa pastilhinha fazendo contato com o reservatório, tendo que gelar toda a água, esse equipamento por compressor tem essa serpentina em volta do reservatório, que faz gelar muito mais água de uma vez. Ou seja, ao invés de ele ficar 3, 4 horas trabalhando no ciclo de refrigeração, ele vai ficar aproximadamente aí 40 minutos. E enquanto no eletrônico o ventilador diminui a sua rotação porque ele recebe menos voltagem, no equipamento de compressor ele desliga
Ou seja, ele fica desligado até que a água comece a ganhar temperatura novamente. E aí o termostato identifica quando ela chegar em aproximadamente 15 graus, 14 graus e vai religar o equipamento e fazer o trabalho novamente. E assim sucessivamente. E agora falando em durabilidade e custo-benefício, enquanto um eletrônico tem uma vida útil média de 2 anos, um equipamento por compressor tem uma vida útil média de 5 a 7 anos. Isso eu estou falando em cima dos modelos que eu apresentei. Então é extremamente precipitado a gente tentar comparar os dois, principalmente quando a gente vai ver pela internet o preço. É claro que o eletrônico, o preço dele é muito menor. Mas claro, também entra em consideração a capacidade de refrigeração, o consumo que ele vai ter por ficar ligado o tempo todo e a vida útil média do equipamento. Enquanto o de compressor, a vida útil é maior, a água sai muito mais gelada, tem um poder de refrigeração maior, então atende mais pessoas e também o consumo dele é menor. Consequentemente, o equipamento tem um valor um pouco mais elevado. E afinal, depois dessa explicação, você vai ficar com o equipamento eletrônico ou o purificador por compressor? Independente da sua escolha, o importante é sempre ter um purificador de água na sua casa. Uma água sem gosto, sem cheiro, livre de cloro e livre de partículas. A sua saúde agradece.